Bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira, sempre baseadas essas mensagens em versículos extraídos do Novo Testamento. Antes de começarmos, vamos pedir aos amigos, por favor, se inscrevam no canal do YouTube Videira Espírita, que possam acionar o sininho para serem avisados das postagens e a cada vídeo que curtirem, se gostarem, teclar lá no gostei, não é? No curtir, sempre nos ajuda, sempre agradecemos. Muito bem, nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 81, cujo título é Ordenações Humanas. Não é uma mensagem fácil, né? Ela tem que ser transportada para o nosso dia a dia, certo? Vamos lá. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 13, Pedro nos diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor. Bom, não vamos esquecer aqui que estamos num tempo, quando Pedro escreveu a carta, que estamos num tempo em que os cristãos eram perseguidos pelo Estado, no caso, o poder romano, ali ainda na Palestina. E, digamos assim, Pedro nos diz que é necessário que nos submetamos, já que é assim que está. É assim que está. Eles não poderiam se reunir e fazer uma revolução, uma revolta sanguinária. Jesus não veio com esse propósito, e como apóstolos e seguidores, eles se comprometem, então, primeiramente consigo mesmo e com o Senhor, e depois com o trabalho que realizam, a seguir o mestre que eles decidiram seguir. Sendo assim, enfrentaram, Pedro mesmo, não é? Morreu supliciado, lembrando que Jesus mesmo deu exemplo, e não, em momento algum, ele se colocou contra, não só contra o Império Romano, mas também não se colocou contra os homens do templo. Ele não tomou nenhuma medida de confronto. Ele simplesmente fez o que veio fazer, nos trazer o Evangelho e exemplificá-lo em si mesmo, a fim de nos dar exemplos reais de que sim, é possível fazer tudo que ele nos ensinou, porque ele mesmo assim fez e seguiu. Então ele simplesmente não falou, ele exemplificou. E Emmanuel vai comentar as palavras de Pedro da seguinte forma: certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Jesus veio trazer a boa nova, boas notícias, uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma é uma mudança de paradigma moral. Precisa ser instaurada em primeiríssima instância dentro de nós mesmos. E é claro que com o tempo, na nossa vivência, cada vez mais pessoas envolvidas nessa mudança de paradigma moral, a sociedade muda como um todo. E não nós impormos à sociedade essa mudança de paradigma a preço de sangue. Não é assim que funciona. Não a boa nova do Evangelho, não é? E ele continua: há quem figure no mestre
um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Bom, Jesus veio trazer uma nova ordem a um mundo sanguinário, a um mundo que o mais forte domina o mais fraco. E veja que ele foi há 2000 anos e ainda hoje nós vemos isto acontecer, não vemos? Ainda vemos. Esse é um trabalho de construção. Por quê? Exatamente o que falamos antes. Porque essa mudança de paradigma é moral e vai acontecer dentro de cada criatura. E só com o tempo é que a sociedade, porque todas as criaturas vão se melhorando, vai se beneficiar do resultado de todas essas ações positivas de mudança moral, de melhoria moral. Emmanuel, então, continua a sua interpretação do versículo dizendo o seguinte: Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. Emmanuel é de um brilhantismo, de uma objetividade cirúrgica. Ele vai ali certeiramente, em poucas palavras, diz muito, como fazem os bons espíritos. Então, vou repetir. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais tomando a cruz a exemplo do Senhor. Bom, aqui nos dá uma ideia meio de guerra, não dá? Mas isso aqui não cabe na minha realidade? Cabe, porque olha só, vejamos aqui. Essas armas não precisam ser armas de tiro, facas, armas nesse sentido. Podem ser também outro tipo de armas, ou seja, coisas que ferem. Então vamos lá, continuando aqui. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos. Estamos lá no nosso lar e vivemos nossos conflitos com muitas pessoas que compartilham conosco. E aí entra isto. Se está difícil, se nós levantarmos, o outro já está armado, se nós nos armarmos também e formos também ao ataque, vamos só alimentar as lutas, muitas vezes insanas. E qual é o relacionamento que sobrevive a isso? E assim nós vemos os relacionamentos se esfarelando por falta de respeito. Né? Respeito e confiança são os dois pilares de um relacionamento saudável. E o desrespeito, né? Que é essas agressões constantes que geram enormes desgastes nos relacionamentos, os esfarelam. E aí o que sobra no final? O que a pessoa mais quer é que se vê livre da outra. Né? E se ver livre não é matando a outra, embora existem ainda pessoas doentes que em momentos tresloucados vão e tiram a vida daqueles que convivem com eles, não é? Mas se separam. E é interessante porque essa separação vai vir por um investimento numa forma nociva de se relacionar, numa forma agressiva de se relacionar. E aí vem as separações, os distanciamentos. Mas todas essas separações, elas são temporárias, porque se não aprendemos as lições, o que vai acontecer? Elas vão retornar. Deus e a providência divina, no caso, não tem pressa. Perdemos a oportunidade, não tem problema. Ainda não conseguimos apreender, né? Assimilar as lições, não tem problema, porque elas vão voltar. E vão voltar tantas vezes sejam necessárias para que a gente as aprenda. Enquanto continuarmos reativos,
né? E simplesmente, quando bate, a gente bate, quando agride, a gente agride, e nós não estamos falando de agressões físicas. Agressões físicas são exceções e não devem ser toleradas. Não devem ser toleradas. Não é a questão da pessoa estar ali sendo humilhada, espancada, e aí ela vai se abaixar e vai ficar sendo espancada? Não, porque veja, o detalhe que é dito deve ser muito bem destacado. A adoção de armas contra irmãos. Isso nos coloca na posição de quê? De quem ataca. Mas se somos atacados, há que se haver o quê? Uma defesa. Defesa. Precisamos, quando alguém, por exemplo, nos agride fisicamente, que isso nunca nos aconteça, não é? Mas acontecendo, e nós sabemos isso de estudos de antropologia, que é natural que esse movimento. O movimento é natural. A primeira coisa que nós fazemos é usar os braços para proteger o rosto. Isso é instintivo. Instintivo. Então, nós nos defendendo, protegendo o rosto. O que é bastante interessante. Então, nós protegemos, se estamos deitados, vamos proteger os órgãos internos. Vamos colocar, não é, o esqueleto, que é mais forte, para... Isso tudo é instintivo, ninguém pensa nisso. Isso é uma resposta da espécie. Isso é uma resposta genética, do instinto de sobrevivência. Mas então nós estamos falando aqui de proteção. Nós muitas vezes precisamos nos proteger. A distância e a separação, quando são casos assim de agressão, são casos de proteção. Nós não podemos pedir para alguém que está sendo agredido fisicamente, não, você tem que ficar e continuar ali se submetendo e se sujeitando. Como assim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. No Livro dos Espíritos, quando fala de divórcio, por exemplo, coloca lá que se está havendo ameaça à vida, deve haver separação. Mas vamos pensar aqui, meus queridos amigos. Existe a ameaça à vida física, mas existe também a ameaça à vida mental, ameaça à vida emocional. Então, hoje nós sabemos que existem maus-tratos físicos, mas existem também maus-tratos psicológicos. Então, diante disso, nós estávamos falando que as relações, elas se esfarelam, os maus-tratos, elas esfarelam e adoecem as pessoas. Então, é importante, sim, nós sabermos o momento de nós agirmos protetivamente, não exatamente, não é nós agirmos contra o outro, mas sim a nosso favor, nos protegendo o nosso equilíbrio, não só o equilíbrio orgânico, muitas vezes sim, pessoas que precisam ser protegidas mesmo fisicamente, mas também o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional. Isso é muito importante. Nós temos hoje as muito conhecidas relações abusivas, relações doentias. Então, e aí tem que se o quê? Tem que se ficar ali, na ponta da faca, que não é faca de cozinha, mas é na ponta do machucar o outro, de ferir o outro, de estar ali naquele inferno, muitas vezes, em que se transforma o lar. Não só esfarelando as relações, mas adoecendo-se também nesse esfarelamento. Então, é algo que precisamos muito refletir sobre isso. Nosso querido Emmanuel, então, continua dizendo o seguinte: claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão, ou seja,
nos ajoelharmos diante da tirania insolente, que é tudo que estávamos falando. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. E aí vamos lá. O que são ordenações humanas? São posições de autoridade, mas posições de autoridade conquistadas licitamente, não é? Condições de autoridade honestas, conquistadas com honestidade. Então, nós temos um chefe no trabalho, os filhos com os pais em casa. Essas são autoridades. O filho não está satisfeito com a forma de proceder dos pais. E muitas vezes não é nem o filho adolescente, pode ser também o filho adulto com o pai idoso, mas que ainda está lúcido e lá tomando as suas decisões, que muitas vezes pode não agradar o que o filho esteja querendo, não é? Então, podem sim surgir situações, mas aquele ele ainda é mais forte, não é? Ele chama a questão da tirania. Mas há um respeito. Vamos dizer que o pai ou a mãe estejam insolentes, às vezes ficam, não é? Ficam idosos e ficam nesse sentido, mas continuam sendo o quê? Pai e mãe. Continuam merecendo de nós o quê? Nosso respeito. Até porque é uma necessidade, tanto com as crianças quanto com os idosos. Nós precisamos exercer a paciência, porque não é fácil nem ser criança, que está muito limitado, não é? E o idoso também. São duas faces de muita fragilidade. Fragilidade mental, fragilidade física. Então, precisamos sim, nós, termos essa condescendência, esse carinho, de compreendermos, de nos colocarmos nessa posição de compreender. Porque são pais e são mães. Muitas vezes essa ordenação pode ser a ordenação do amor. Às vezes nós temos pessoas que amamos que não são fáceis. Mas nós, porque estamos ali, diante da autoridade que se manifesta dentro de uma amizade, né? Dentro de um bem-querer muito forte, dentro de um casamento, que tem problemas. Não estamos nem colocando aqui nas situações de uma tirania, vamos dizer assim, de uma tirania extrema, mas aquelas tiranias de manias mesmo. Né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Ok, pode ser do seu jeito para você, não pode? Então, nós estamos no século XXI. Precisamos investir mais em diálogo. O mais importante é isso. Muitas vezes, mas diálogo dá trabalho. Às vezes estamos muito ocupados e distraídos, não é? Nas redes sociais. E a gente, às vezes, vai deixando para amanhã. Não quero me aborrecer com isso. Não é aborrecer. É investir. É investir, dialogar, investir nosso tempo nas relações que nós elegemos como importantes para nossas vidas. E nós vamos ter sim que conversar. Vamos precisar conversar muitas vezes. Às vezes vamos precisar não conversar. Vamos precisar calar. Estamos vendo que não é o melhor dia do outro, até porque eu convivo com ele e sei que hoje não é o melhor dia do outro. Ah, mas eu tenho que falar, é hoje eu tenho que falar? Não, é exatamente hoje que eu não tenho que falar. Então, muitas vezes, essa compreensão, esse investimento pode ser no diálogo, mas pode ser também no silêncio e na prece. Ai, como é que eu vou saber que é para conversar? Como é que eu vou saber que é para calar e orar? É só eu manter a atenção. Nós nunca estamos sozinhos. E se nós pedimos ali, no recolhimento de nós mesmos, que o nosso anjo guardião nos ajude, nós ouvimos, deixa para amanhã. Não, vai fazer alguma coisa boa, pega um copinho d'água, senta. Às vezes a pessoa está triste, ela está abatida.
só precisa hoje de uma palavra de estímulo. Porque se a gente for tentar e falar algo mais consistente, ela não está bem para isso. Ah, mas tem que estar porque eu estou bem todo dia, mas isso sou eu. O outro não é eu. E é preciso entender isto. Mas ele me conhece, já está comigo há não sei quantos anos. Sim, mas continua sendo o outro. E eu continuo sendo eu. E ele continua tendo comportamentos compatíveis com a forma de ele ser e de entender o mundo. Nesse esforço do relacionamento, né, precisamos ver que o outro não é o nosso espelho, o outro não responde da mesma forma que a gente responde. Que o outro é diferente. E ser diferente não é ser melhor, não é ser pior. Ser diferente é ser diferente. Em algumas coisas, eu digo assim, sabe que isso aí é bem melhor do jeito que eu sou, eu vou me esforçar. Em outras a gente pode pensar assim, poxa, a pessoa bem podia mudar, né? Que essa forma de ser difícil. A grande questão é, eu consigo administrar isto na minha vida? Consigo. Porque se eu não conseguir, se isso estiver me esfarelando, eu preciso pensar na minha saúde. Não é? Com calma, a gente precisa pensar. Não que, qualquer coisa então, não, está me abatendo a saúde. Não é assim. Não é um resfriado. Não é. Às vezes as pessoas saem de relacionamentos por resfriados, por gripes emocionais, entreveros gripais, conflitos gripais, que só precisam de cuidado, de carinho, como um bom estado de gripe. Existem casos mais severos e mais graves, mas casos mais severos e mais graves, muitas vezes, a maioria das vezes, são simples consequências de estados mais simples que não foram tratados. Vamos pensar que se um relacionamento chega a uma pneumonia emocional de relacionamento grave, essa pneumonia já passou por um resfriado, já passou por um estado de gripe mais forte, ela foi evoluindo até chegar lá. Mesmo que tenha evoluído rápido, se a pessoa é mais frágil, mas vai numa evolução. Chegou lá porque não foi tratada convenientemente aqui. E até mesmo a gripe foi contraída porque não foram tidos cuidados profiláticos para evitar a gripe. Fato é que lá está a gripe, chegou. A gripe chegou, mas não precisa chegar na pneumonia. Eu tenho que reconhecer que eu estou com gripe. Então, às vezes, a gente vai piorando o nosso estado de saúde e as nossas relações vão piorando porque a gente subestima que um problema, se não for tratado, vai crescer. E cresce. Nosso querido Emmanuel continua dizendo: se o detentor de autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá. Então vamos pensar aqui. Não estamos levando para movimentos sociais, nós estamos trazendo o nosso comentário para as questões familiares, para as relações mais próximas, né, para a nossa vida mais próxima. Então, se o detentor de autoridade, vamos pensar, sejam os pais, sejam entre o casal, não é? Essa autoridade de amor que o amor coloca, amigos e irmãos. Se o detentor de autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota, ou seja, passa a explorar esse relacionamento, não é? Que o Senhor corrigirá, porque ele vai estar ferindo a própria consciência e as leis que estão nela. E isso vai gerar débitos que a própria consciência vai ter que reparar mais à frente. Então, quando ele diz aqui que o Senhor corrigirá através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno, seja nessa encarnação, seja na próxima.
Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo de harmonia dentro de si. O outro não está bem? O outro não está bem. Eu preciso reconhecer isso e não entrar na doença do outro, ou no transtorno do outro, ou vamos dizer assim, no estado de alma mais complicado que ele possa estar, problematizado que ele possa estar. Vou me salvaguardar, vou cuidar de mim para que eu não adoeça. E vou deixar que no momento certo, Deus está cuidando dele e tudo vai estar ali atendendo. E eu vou ficar aqui exemplificando a minha calma, o meu entendimento. Não vou entrar nas brigas. Ou pelo menos eu vou me esforçar para não entrar. Se eu perceber que eu entrei, eu vou saindo já de mansinho, de ré. Vou saindo. Sim, pronto, lá estou eu alimentando o problema, perturbação. Quero alimentar essa perturbação, não é minha. Senhor, cuida aí da perturbação. Vou fazer outra coisa, né? Vou me distrair, não vou ficar ali. Porque aquele acaba muitas vezes em discussão, e às vezes fica um dia sem falar, e isso tudo é tão desgastante. Lá vai de novo o quê? Aquela relação esfarelando. Ninguém ganha com isso. Ah, mas o outro não podia fazer. Podia, tanto podia que fez. Tem que entender a limitação do outro e fazer o meu melhor. E é o que ele diz aqui. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para que o servo cristão, em hipótese alguma, quebre o ritmo da harmonia. Se o outro quebra o ritmo da harmonia da relação, eu não vou deixar que a harmonia que há em mim se quebre. Ai, eu sei, é difícil. Às vezes quebra assim, se não quebra, dá uma trincada. Mas eu estou ali atento e me esforçando para manter em mim a harmonia e o equilíbrio. Ai, como é difícil, não é? Manter a harmonia e equilíbrio. Nossa, é um trabalho quase que braçal, se fosse fazer comparativamente, não é? Não é braçal, é um trabalho mental, emocional, que envolve muita fé, muita perseverança e muito bom ânimo. E ele diz: não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos, mas lembra-te, então, aonde quer que estejamos, não é? Trabalho é toda ocupação útil, e isso está em todos os lugares. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador da terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Então, estamos exatamente onde devemos estar. Precisamos estar atentos a como estamos agindo, como estamos pensando, como estamos sentindo e o que estamos fazendo e como estamos fazendo. E ele termina dizendo assim: tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Vou repetir. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. Então, submetermos-nos às ordenações humanas, a maioria dessas ordenações são as ordenações do amor, as ordenações dos vínculos afetivos que temos em nossa vida, que nos exigem tanto, que nos desgastam tanto, e que ali vamos ter os maiores testemunhos, com certeza, desta encarnação. Seguindo Jesus, confiando no Mestre e no papel que Ele nos ofereceu a desempenharmos nesta nossa encarnação, agradecendo a Ele
essa oportunidade. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, que nos desafia todos os dias a buscarmos melhorar sempre um pouco e cada vez mais. Ajuda-nos, Jesus, a desacelerarmos, a buscarmos calma, a buscarmos observar com cuidado antes de nos precipitarmos em respostas e ações que podemos vir a nos arrepender, Senhor. Abençoa os nossos pensamentos, abençoa o nosso coração e abençoa, Senhor, as nossas decisões. Abençoa ainda, Jesus, a nossa ligação com o nosso anjo guardião. Abençoa-o, Jesus. Abençoa não apenas a nós, aos nossos amados e familiares, mas também a todo o nosso irmão de humanidade, Jesus. Em especial os nossos irmãos encarnados ou desencarnados que neste momento estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. Bem, queridos amigos, até amanhã com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.